Fala galera, Rato Matheus na área, como é que tá você? A gente tá vendo uma subidinha enganosa do Bitcoin aí, então vamos ver aqui por que ela é enganosa, por que ela pode não ser enganosa, né? Mas fica até o final do vídeo pra você entender. Rapidamente antes da gente ir pro nosso vídeo, eu queria falar do treinamento Descomplicando as Criptomoedas. A gente fala lá bastante sobre NFTs, blockchains, renda passiva e vários conceitos do mundo cripto que vão te tirar do básico até o avançado, então não deixe de conferir. Indo direto pro nosso vídeo aqui, ratos, como vocês podem ver na minha tela, eu tô com um gráfico do Bitcoin aqui. E o seguinte, eu vou desocultar o que eu estava vendo pra gente começar a conversar aqui. O que eu tô vendo aqui? Primeiro, 3 tendências de baixa, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. A primeira delas vem, vocês podem ver pelas bolinhas que surgem aqui quando eu coloco o mouse em cima, do topo histórico de 69 mil dólares com o topo de abril de 2022 de 47. A gente tem uma tendência amarela que vem do topo anterior dos 65 mil dólares e pega aqui um fundo dos 38, e a gente tem uma tendência de baixa em vermelho que vem aqui de alguns pontos relevantes da última pernada de alta antes de atingirmos os 70 mil e que se tornou uma resistência significativa para nós. O que é importante perceber? O seguinte, a gente está vindo numa cunha descendente há bastante tempo, ratos, tá? Cunha que já foi rompida para baixo, a gente voltou acima dela, voltou a respeitar o suporte e estamos aqui dentro de novo. Primeira coisa que a gente pode ver nesse gráfico aqui de interessante é a gente está próximo de romper a tendência azul, tá? Essa é a nossa primária de baixa, é a tendência mais importante de baixa do momento. Vem do topo histórico de 70 mil e estamos muito próximos de chegar nela aqui, ó. O que pode acontecer? Primeira coisa é a gente ficar andando de lado, tempo suficiente para superar ela, mesmo sem andar para cima, tá? Pode acontecer da gente ficar sambando aqui entre o suporte dos 21 e dos 20, enquanto não há nenhuma decisão. A gente pode ver que ao longo dessa semana e da próxima, o único evento significativo que tem para o impacto no preço do Bitcoin é a divulgação da inflação oficial de setembro dos Estados Unidos. Então daqui 7 dias, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai ver essa divulgação aí, tá? Então, ratos, o primeiro ponto que a gente pode ver aqui é que estamos prestes a romper uma tendência de baixa, o que é muito positivo para o Bitcoin, principalmente aqui vem da alta histórica, tá? Por quê? Porque isso alivia um pouco de pressão vendedora. Os vendedores até hoje podem falar, cara, estamos numa tendência nítida de baixa, eu posso continuar vendendo e seguindo a tendência. Mas, se a gente reverter é uma palavra muito forte, né? Se é pra gente pelo menos superar essa tendência aqui, já não fica tão claro assim que a gente tá em uma tendência de baixa, tá bom? Continuando aqui, ratos, a gente pode ver ainda que... Dei uma limpadinha no gráfico, ratos, mas aqui a gente pode ver que existe um suporte muito importante para o Bitcoin nessa região. O primeiro deles é essa linha azul que a gente está brigando para se manter. Nós estamos fazendo topos cada vez mais baixos, isso não é interessante. Assim como fundos também, pelo menos aqui no curtíssimo prazo, tá? A gente respeitou uma tendência de alta até um certo momento, mas ele passou, então a gente segue perdendo suportes. E o mais importante, ratos, é que a gente não perca essa região vermelha, tá? O que significa essa região vermelha, Rato Matheus? Cara, ela significa basicamente a região de proteção dos compradores. Ou seja, se os compradores não defenderem aqui, se eles não defenderem o preço de perder os 18 e os 17.500, a gente não vai mais ver nenhuma região de base de preço sendo testada. Por quê? Porque a gente está em região de base de preço. O que é a base de preço? É um lugar onde o preço toca e não volta mais. É um lugar onde desperta um interesse comprador absurdo. Tá, ratos? E os próprios compradores não deixam passar dali. Então, a gente tem que provar que essa base de preço que nós estamos testando agora, de fato, é o fundo do Bitcoin. E quem vai defender isso são os compradores. Então, é interessante que eles defendam antes do caixote vermelho, porque se defender em cima já fica muito próximo, fica muito ruim, um intervalo muito apertado. Então a gente não quer ver de forma nenhuma o Bitcoin perder esta linha azul, assim como perder essa tendência de alta que está sendo emplacada. Aqui no 12 horas a gente pode ver que nós estamos acima da média de 12 e de 26 períodos, o que reforçam a tendência de alta de curto prazo. Tá bom, ratos? Por que de curto prazo, Rato Matheus? Porque a gente já falou que a gente ainda não superou a linha azul. Então a gente tem espaço para vir até aqui, ó. Pelo menos até aqui em cima, até os 21 tranquilamente, sem pensar em muita dificuldade. É fato ainda que existe essa linha de suporte dos 21, que é outro valor psicológico muito importante, que já atuou muito segurando o preço, mas o fato é que a gente está enrascado aqui próximo dessa tendência de baixa.
tá bom? É fato, porém, que se a gente for testar ali, nós estamos reforçando a ideia de que uma cunha descendente está prestes a ser rompida. E a cunha descendente, a gente sabe que geralmente ela rompe para cima, ela tende a romper de alta. Então, se a gente vê uma mistura do interesse comprador aí com esse rompimento de cunha descendente, pode ser que a gente consiga fazer uma alta, sei lá, até os 25 aqui, até os 24, até esses topos anteriores, para que a gente teste a força dos vendedores ali, tá? E seria maravilhoso ver isso acontecer, porque a tendência de baixa principal já haveria sido rompida, tá bom? Outra coisa que é interessante a gente ver aqui é que no gráfico da Binance, na semana, nós estamos vendo a máxima histórica de negociações, tá, ratos? Então tem muita gente negociando nessa base de preço aqui que a gente tá, e muita gente acreditando, porque os vendedores não estão empurrando abaixo do suporte, tá? Na verdade, os compradores estão defendendo próximo do suporte e foi o que causou esse volume alto. É fato sim que nós deixamos uma sombra bem feia, a gente foi lá em cima, os vendedores empurraram embaixo de novo, mas graças a Deus a gente fechou positivo e logo em seguida a gente já deu continuidade a essa alta. Além disso, ratos, o que é importantíssimo a gente ficar de olho em relação àquela tendência de baixa ali, tá? A gente está vendo aqui o gráfico do Dow Jones, o DJI. Não sei se você sabe, rato, mas este é um gráfico extremamente importante nos Estados Unidos, tá? O que esse gráfico fala? Basicamente da performance industrial do país. E ele é muito parecido com tanto o Nasdaq quanto o SP500. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que ele chegou no suporte muito importante, aqui no caso foi os 29.200 para ele, mas que a gente conseguiu defender com o interesse comprador. O que significa? Estamos sim em tendência de baixa, mas a gente tem espaço suficiente para vir aqui brigar com a linha roxa. Rato, se esses caras vêm brigar com a linha roxa, eles vão puxar o Bitcoin com certeza, tá? Isso aqui que eu tô te mostrando é o Dow Jones. Olha o Nasdaq, como é parecido. A gente está numa tendência de baixa, a gente está num suporte muito importante e a gente está defendendo o interesse comprador, ou seja, a gente tem um espaço para um rallyzinho de alta até ali, tá bom? O SP500 é a mesma coisa, olha lá, eu já tinha até marcado, a gente está no suporte importante, suporte que vem sendo defendido aqui nessa região de sombra deixada, esses topos anteriores, região dos 3.600 pontos, e a gente vê que a tendência de baixa é nítida e que sim, a gente tem força, a gente tem espaço suficiente para ir lá testar e quem sabe continuar. Romper, eu não sei, a gente está num cenário macro muito delicado, mas o fato é que a gente consegue sim ver um movimento de alta dos mercados financeiros globais, o que pode acabar trazendo o Bitcoin junto para cima, tá bom, ratos? Voltando aqui pro Bitcoin e te provando que se a gente fizer um rallyzinho de alta, pode ser que a gente vá bem alto, e bem alto é, porra, sei lá, 26, 27, que não é tão alto assim, mas, pô, pro que a gente tá agora é alto, tá? Não sei se vocês conhecem esse indicador aqui, VPVR. Se a gente olhar aqui no VPVR, a gente vai ver o VPVR de 350 dias, tá, ratos? É quase um ano de negociação e o que a gente pode ver é o seguinte, dessa faixa de preço aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo tirar isso, dessa faixa de preço que a gente tá, onde houve mais dinheiro negociado, ou seja, dos 68 até os 48, teve muito pouco volume de negociação, ou seja, poucas pessoas compraram, poucas pessoas venderam. Onde que começa a entrar o volume? Aqui dos 48 até os 35, e é um volume bem tímido. Onde é que está o volume mesmo, Matheus? Está aqui, de 25 até 18.400, 18.500. Então essa região de preço aqui é onde a gente está se matando para sair. O que significa isso, Rato Matheus? Significa o seguinte, se a gente consegue vencer esses 25, esses 24, a gente pode ver que não tem muito interesse nem comprador nem vendedor. Então o preço facilmente caminha até os 30, até os 28, tá? E esse era o insight que eu queria passar. Se a gente supera os 24 ali, 25, cara, 28 é muito próximo, tá? 28, 27, ó, 27, 26 ninguém negocia. Então é natural que continue assim, que a gente consiga ultrapassar essa faixa de preço sem muita dificuldade. Mas é fato que o enrosco está aqui embaixo. Tá bom, ratos? Aqui embaixo. O interesse vendedor, ele tá alto aqui nessa região dos 20 mil, tá? Vocês podem ver que acima dos 20 ele já não fica tanto, acima dos 21 menos ainda, pelo vermelho aqui vocês podem ver, tá? Mas o fato é que o interesse comprador nos 18 tá grande. Os caras estão metendo compra aqui e pode ser que aquela cunha descendente que a gente viu possa ser rompida para o alto. O SP da EJY e NDX faça uma pernadinha de alta.
Pode ser que na semana que vem a gente veja a inflação dos Estados Unidos vir abaixo do esperado, o que dá mais um espaço de alta. Então a gente pode ver que o mês de outubro tem tudo para ser positivo, além de que historicamente o mês de outubro é positivo. Historicamente o mês de setembro é negativo e a gente fechou o mês passado negativo, então pode ser que esse a gente veja uma valorização de alta aí. Cuidado, ratos, o cenário mundial ainda está muito sensível, pode ser que a gente veja alguma reviravolta, Estados Unidos entra no meio da guerra da Rússia, a Rússia lança uma bomba, então muitos motivos aqui para o Bitcoin cair e não só motivos para o Bitcoin subir. Então fique esperto, se liga nesses indicadores, veja o indicador de longo prazo, RSI semanal, ratos, pelo amor de Deus, olha isso daqui, velho. Se a gente olhar o RSI semanal, ele tocou 2 vezes a sobrevenda desde a criação da Binance, tá? Então, cara, toda vez que ele tocou aqui, a gente vê retornos exponenciais logo em seguida. Ah, logo em seguida é quanto? 2 semanas? Não, são alguns anos, óbvio. Então, esse é um momento de compra de longo prazo muito interessante que pode te dar retornos bem significativos aí num prazo de alguns anos, tá? Então, os próximos milionários do ciclo de alta estão sendo feitos agora. Lembre-se disso, estude bastante, use seus fundamentos, não compra bosta, tá? Pelo amor de Deus, não inventa, compra Bitcoin, Ethereum e uma única outra ou 2, não mais do que isso, tá? Você não precisa ficar comprando McLaren, Ferrari, Lamborghini, Bugatti para ter o melhor carro. Pô, se você tem uma Bugatti e uma Ferrari, você já tem o melhor carro, você não precisa de mais, tá? Então, no mais é isso, obrigado pela audiência, tamo junto, deixa nos comentários aqui o que você achou e até a próxima, rato.